Imagine se o Brasil tivesse transformado a Amazônia em uma fortaleza nacional há mais de 100 anos. Um território protegido por militares, com cidades planejadas no coração da floresta, ferrovias cortando os rios, escolas, hospitais e presença total do Estado. Imagine se hoje, em vez de conflitos por terras, desmatamento ilegal e abandono, a Amazônia fosse o centro do poder estratégico brasileiro. Parece ficção? Pois saiba que esse plano não só existiu, ele chegou a ser colocado em prática. Um projeto ambicioso, confidencial, desenvolvido no início do século XX, que pretendia integrar completamente a Amazônia ao Brasil. Mas tudo desmoronou por causa de um simples relatório estrangeiro. Hoje, você vai conhecer essa história esquecida. Uma história que não está nos livros didáticos, nem nos jornais da grande mídia. Uma história que mostra como o Brasil, por pouco, não mudou completamente o destino da maior floresta tropical do mundo. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e prepara-se para mergulhar numa parte oculta e absolutamente fascinante da história brasileira. No início do século XX, o Brasil vivia um período de profundas transformações. A escravidão havia sido abolida apenas 2 décadas antes. A República ainda era jovem e o país estava tentando se modernizar. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro cresciam com velocidade, enquanto o interior do país seguia isolado. A Amazônia, naquele momento, era uma terra distante para a maioria dos brasileiros, mas também era uma das regiões mais ricas do planeta. A extração da borracha transformava Manaus e Belém em cidades luxuosas, comparadas a capitais europeias. Manaus tinha teatro, bonde elétrico, água encanada, enquanto boa parte do Brasil ainda não tinha nem luz. Porém, essa prosperidade escondia um problema: a dependência absoluta da borracha. E mais grave ainda, o domínio cada vez maior de empresas e interesses estrangeiros sobre a economia amazônica. A elite local enriqueceu, mas o Estado brasileiro tinha pouca presença real na região. E foi exatamente esse vácuo de poder que despertou o alarme entre militares e políticos da época. O chamado Plano de Soberania Amazônica começou a ser discutido nos bastidores do governo Rodrigues Alves em 1904. Não se tratava de um plano oficial com nome e carimbo. Era uma série de articulações entre militares, engenheiros e intelectuais que defendiam uma ocupação sistemática da Amazônia. O projeto previa a construção de 3 grandes ferrovias cruzando a floresta, a fundação de novas cidades planejadas, bases do exército em pontos estratégicos e incentivos para brasileiros migrarem e ocuparem a região. O objetivo era claro: expulsar o controle estrangeiro da economia e garantir que a Amazônia fosse de fato brasileira. Um dos projetos mais simbólicos foi a ferrovia Madeira-Mamoré. Com 366 quilômetros de extensão, ela deveria ligar Porto Velho a Guajará-Mirim, facilitando o escoamento da borracha e consolidando a presença brasileira na fronteira com a Bolívia. A obra ficou marcada por dificuldades extremas, malária, acidentes, mortes, e ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo. Ainda assim, ela era parte essencial do plano. Junto disso, pretendia-se instalar polos militares permanentes na floresta, com armamento pesado, radares fluviais e vigilância constante. A ideia era transformar a Amazônia em uma muralha verde sob domínio brasileiro. Enquanto o Brasil tentava montar seu plano, as potências internacionais não ficaram paradas. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos já atuavam fortemente na região, seja financiando os seringalistas, seja por meio de missões religiosas ou empresas extrativistas. Em 1910, o governo norte-americano assinou acordos com empresas privadas para construir infraestrutura fluvial no Peru e na Colômbia, justamente nas áreas próximas à fronteira com o Brasil. Estava claro que havia um interesse estratégico global na Amazônia. Esse cenário deu início ao que alguns historiadores chamam hoje de Guerra Fria Amazônica, uma disputa silenciosa
pela influência sobre o maior reservatório de recursos naturais do planeta. O Brasil, na época, não tinha força diplomática nem militar para enfrentar diretamente essas potências. Por isso, o plano de ocupação era também uma forma de marcar território sem declarar guerra. Mas esse jogo geopolítico acabaria dando errado. Em 1910, um documento chamado The Putumayo Report, publicado em Londres, ganhou as manchetes do mundo. O relatório denunciava abusos cometidos por empresas britânicas contra indígenas no Peru, mas incluía uma seção crítica ao Brasil. A acusação era direta. O Brasil estaria promovendo um tipo de imperialismo interno ao tentar ocupar a Amazônia sem respeitar os povos tradicionais. Isso soou mal no cenário internacional. Organizações humanitárias começaram a protestar e jornais europeus colocaram o Brasil como vilão ambiental e cultural. O medo do governo brasileiro era real: perder investimentos, sofrer sanções e ser isolado diplomaticamente. A reação foi imediata. O projeto de ocupação foi freado. O exército retirou tropas, os incentivos à migração foram cancelados e as obras das ferrovias desaceleraram. A imprensa brasileira silenciou sobre o tema e o que era um plano audacioso se transformou num fantasma político. Nenhum presidente depois de Rodrigues Alves teve coragem de retomar a proposta. Com o recuo do Brasil, um vazio de poder foi criado na Amazônia. Nos anos seguintes, o controle da floresta passou a ser compartilhado entre seringalistas, religiosos estrangeiros, políticos locais corruptos e empresas multinacionais. O Estado brasileiro ficou praticamente ausente. Essa ausência gerou décadas de conflitos agrários, invasões, desmatamento descontrolado e violações contra os povos indígenas. Muitos dos problemas que vemos hoje são, na verdade, o resultado direto do abandono daquele plano. Enquanto isso, a presença internacional só cresceu. Hoje, dezenas de ONGs estrangeiras atuam na floresta, muitas fazendo um trabalho legítimo, mas outras sendo acusadas de espionagem e manipulação geopolítica. A floresta virou palco de uma guerra silenciosa entre interesses comerciais, ambientais e ideológicos. Agora imagine um cenário alternativo. Se aquele plano tivesse sido levado até o fim, talvez a Amazônia fosse hoje uma região com universidades de pesquisa florestal, centros tecnológicos de bioeconomia, segurança de fronteira reforçada e um sistema de transporte eficiente. Talvez os povos indígenas tivessem sido integrados com dignidade, ou talvez tivessem sido exterminados, dependendo da visão da época. É um cenário que divide opiniões. Mas uma coisa é certa: o Brasil teria uma posição muito mais forte no cenário internacional como guardião legítimo da maior floresta do mundo. A história da Amazônia é marcada por oportunidades perdidas. O Brasil teve a chance de dominar a narrativa, proteger sua floresta e consolidar sua soberania, mas por medo, pressão externa e falta de visão de longo prazo, escolheu o silêncio e o recuo. Hoje, enfrentamos as consequências desse abandono: desmatamento, queimadas, conflitos e perda de credibilidade internacional. Por isso, é essencial conhecer essa história, não para condenar o passado, mas para entender o presente e planejar o futuro. A Amazônia não é apenas uma floresta, é um símbolo do que o Brasil pode ser: forte, respeitado e soberano. Mas isso só será possível se pararmos de fugir das nossas próprias responsabilidades. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, deixa seu like agora, se inscreve no canal e compartilha com quem ainda acredita que a Amazônia sempre foi assim. Vamos juntos espalhar conhecimento e fazer a diferença.